93 FM agora ao vivo para todo o Nortão de Mato Grosso, o Dr. Milton Malheiros, que é otorrino, e a gente vai conversar um pouco sobre esse clima, essa baixa umidade relativa do ar, mas primeiro, seja bem-vindo, bom dia, Dr. Milton, obrigado pela presença aqui no estúdio da 93. Bom dia, Dida, né? Dida. É Diesel. Não, Dida, Diesel e Dani. Eu pensei, rapaz, será que ele esqueceu, meu? É Dida, tá certo, adulto é Dida. Entendi, gostei da pegada. Bom dia, seus ouvintes. Essa rádio pega longe, hein? Caramba, eu tava indo pra Alta Floresta. É mesmo? Muito longe, lá perto de Alta Floresta, ouvindo vocês. Que bom pra nossa cidade. É verdade, é muito bom. Importante. E receber também profissionais como você aqui, Dr. Milton, porque todas as pessoas, até a gente estava conversando antes, nós estamos sentindo que a umidade relativa do ar está muito baixa. A gente sente, né, no corpo, no nariz, pelo menos, os adultos, as crianças, os idosos, todos sofrem com isso na nossa região, né? Isso é marcante. Nós estamos chegando aqui a clima de deserto, né? Nós fizemos algumas pesquisas e comprovamos os dados nacionais por estarmos na linha do Equador. Nós temos aqui umidade relativa do ar que chega a 13%, né? Que é a umidade de deserto, Diesel. Pra você ter uma ideia, a nível alveolar, que é o finalzinho do pulmão, onde há as trocas de gases com sangue, nós precisamos de uma umidade mínima de 60%. Então, quando chega a 13%, essa diferença de mais de 40%, o nosso organismo pega das vias aéreas, principalmente de nariz e garganta. Então, esse ar muito seco, ele tem que ser umidificado para conseguir trocar lá no pulmão. Então ele pega essa umidade das vias aéreas. E nas vias aéreas, no nariz e na garganta, é onde estão nossas defesas. Tem enzimas proteolíticas, ou seja, tem substâncias nessa umidade das nossas vias aéreas que também nos protege. E como o ar está muito seco, esse ar tem que ser umidificado e tira essa defesa. Aí vem todas as doenças, sinusite, otite, faringite, laringite, rinite, principalmente crianças e velhos, né, que sofrem mais. Então, a moral da história é a seguinte: baixa muita umidade, tem que pegar a umidade para conseguir trocar os gases no pulmão. Essa umidade é pegada das vias aéreas e junto vai a defesa. É mais ou menos isso, de uma maneira simples para os ouvintes entenderem. Entendi. E a maioria das pessoas, hoje em dia, já sabe, né, já começa a utilizar meios de aliviar um pouco esse problema, né, da baixa umidade do ar em casa, utilizando os umidificadores de ar, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e se tem outros meios também, além do umidificador aí, para de repente quem não tem condições de comprar, para melhorar o ar aí dentro de casa, para as crianças e para os idosos. Pergunta interessante. É bom falar com pessoas inteligentes, porque se você fosse no jogo de vôlei, você agora foi o levantador nota 10. Diesel, você tem razão, mas nós temos esses paliativos que, como o nome diz, são paliativos. Nós precisamos resolver a situação. Sim. Para você ter uma ideia, um umidificador, em média, 10 litros, né, de capacidade no dia. A maioria dessas árvores adultas jogam na atmosfera 100 litros de umidade dia. Ou seja, uma árvore adulta, em média, ela faz o trabalho de 10 umidificadores. Então, uma árvore adulta, em média, depende da espécie e do tamanho, árvores, algumas raras, até 400 litros de umidade em 24 horas, mas a média é de 100 litros. Então, o que nós estamos dizendo para você, ouvinte? A árvore pega a umidade no lençol freático e evapora nas folhas até 400 litros, em média 100 litros. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma pesquisa aqui em 2010, aqui em Sinop. Nós pegamos a umidade relativa do ar aqui na cidade, nas ruas centrais, entre a Pitangueiras e a Nogueiras. Certo. E comparamos nos mesmos dias a umidade relativa do ar no meio da floresta, aqui na Fazenda Areião, onde tem base de coletas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O que nós notamos? Aqui na cidade, a umidade relativa do ar foi 26%. Lá, no meio das árvores, 74% de umidade. No mesmo dia, com os mesmos aparelhos. Ou seja, no meio das árvores... Próximo daqui, né? Próximo daqui, no mesmo município. Então, no meio das árvores, a umidade relativa do ar é 3 vezes maior. E isso impacta nas doenças.
Então a pessoa que de repente tiver uma oportunidade, quem mora, né, rodeado de árvores já tem esse privilégio, mas quem não mora, se de repente criar um jardim, fazer um paisagismo, um projeto de arborização aí na sua casa, ou seja, no seu... já ajuda bastante também nesse sentido, então, né? Ajuda e muito, né? Só que nós queremos mais que isso, né? Nós temos um projeto que nós vamos comentar. É verdade. E o objetivo é tornar a cidade de Sinop, relativamente falando, a cidade mais arborizada do Brasil, em sermos exemplo, né, para a região e exemplo nacional. Já que a gente está falando desse projeto, então vamos detalhar para o ouvinte esse projeto de arborização que você está fazendo parte dele, né? Isso. Nós só antecedendo um pouquinho, Sim, nós falamos da umidade relativa do ar e falamos das doenças, ou seja, exatamente. aumenta as doenças das vias aéreas. Nós comparamos as doenças aqui em Sinop, na época da seca e na época da chuva. Pra você ter uma ideia, a tosse aumenta 6 vezes, 600% da época da chuva para a época da seca. Sangramento nasal aumenta 4 vezes. Rinite alérgica dobra. Até tem uma pergunta de um ouvinte aqui sobre o sangramento nasal, só para te repassar. Tem uma dúvida sobre a baixa umidade. Há pessoas que nessa época sempre têm sangramento pelas narinas. Qual o real motivo e como cuidar desse problema? É isso mesmo. Por quê? Porque essa baixa umidade relativa do ar pega a umidade do nariz. O nariz fica ressecado, então o nariz é muito vascularizado para fazer a função que ele tem que fazer e os vasinhos estouram e sangra muito. De uma maneira simples, usar muito soro fisiológico. Entendeu? Então tem relação realmente. Quem tem rinite tem, quem não tem, não tem. Mas na época da seca ela se manifesta muito mais, se manifesta o dobro. Então nós precisamos amenizar isso. Com esses paliativos que são umidificadores, toalha molhada, mas o definitivo, melhorar a arborização da nossa cidade. Então, entrando já nessa parte, existe esse projeto, ele está em andamento, como que está? Isso, nós temos uma caminhada, né, até chegarmos aqui, desde essa pesquisa em 2010, nós fizemos alguma coisa. Nós fizemos conscientização de poda na antiga Semate ainda, agora Energisa. Tem um projeto Escola Verde, abraçado pelo Ministério Público, Dr. Pompilho, que ele transformava os TACs, termo de ajuste de conduta das multas, em arborização nas escolas, com um projeto pedagógico. Então já foram arborizadas todas as escolas municipais. A gente participou da discussão do TAC da Avenida Tarumãs para plantar as árvores lá. Então nós temos feito com um grupo de colegas aí alguns trabalhos. Agora nós estamos mais ousados. Nós estamos através de uma televisão de alcance regional com um VT sobre a importância da arborização urbana. Esse VT, todo dia vai ter esse VT e a cada 2 meses vai ser trocada a temática desse VT. Primeiro ele está mostrando a importância da árvore. E depois vai ser trocado como conseguir a árvore, como podar, como manter. A cada 2 meses vai ser trocado esse VT. E paralelo a isso nós vamos ter algumas ações. Mutirão de plantios, esses dias inclusive nós fizemos uma passeata, saindo da Unemate até lá na Faculdade de FACIP, que é um dos nossos patrocinadores. Então, essas empresas, elas estão patrocinando para a gente jogar esses VT no ar, para informar a população. Sabe por quê, Dani? A gente sabe de alguns pequenos incômodos das árvores. Por exemplo, tira a frente da fachada da casa, tira a fachada do comércio, as folhas, como você tem dito. De repente, uma raiz um pouco maior e quebra a calçada. Então, a gente sabe desses probleminhas. Só que nem sempre a gente sabe dos benefícios. Nós temos uma pesquisa, Diesel, aqui perguntando, você sabia que uma árvore adulta libera assim, em média 100 litros de água? Ninguém sabia. Então, eu mesmo não sabia dessa informação. É isso mesmo, bem interessante. Super interessante. Então nós temos que jogar para a população os grandes benefícios da arborização. Para quê? Para que ela não só plante, mas cuide das árvores plantadas. É isso que a gente precisa. E todo mundo tendo consciência, e com esse projeto de não só levar os VTs informativos, mas também com... E tem uma participação efetiva, né, da população. Isso, com a participação da população, para que a gente possa plantar árvore. E o nosso sonho é ver Sinop, aqueles funis. Você andar debaixo daquele funil de sombra, como Maringá, como algumas cidades lá na Paraíba, tem algumas cidades, Goiânia, algumas regiões de São Paulo. Então, esse é o nosso objetivo, que tenhamos uma cidade plenamente arborizada para que tenhamos mais qualidade de vida. E Sinop, como é que tá a situação de árvores na cidade? Tá faltando muita mesmo? Ou... Tá faltando bastante árvore, Dani. Nós estamos melhorando. Ultimamente foi plantado bastante árvore. Esse programa, o Ministério Público passou para o município algumas dezenas de milhares de árvores ultimamente. Então já melhorou muito, mas nós precisamos evoluir. Esse projeto vai ser feito em Dourados. Eu estava
pesquisando dourados, que nós vamos gravar uma matéria para lá, Sim. estava vendo tanto que eles são mais arborizados do que a gente. Comparando, é muito mais. E mesmo assim eles vão fazer o projeto lá, para vocês verem. Então nós estamos numa posição de médio para ruim, nós precisamos evoluir. Mas vamos chegar lá com essa... Como você falou, nós tínhamos até num passado recente uma quantidade maior de árvores, mas já devido a essas, vamos dizer assim, a modernização de alguns locais, algumas avenidas e praças, aconteceu isso, né? Só que, como você falou, agora é hora de replantar nesses locais essas árvores, né? Essa colocação sua é inteligente. Nós temos um gráfico, eu fiz o estudo, nós pegamos Sinop nos últimos 10 anos. Sim. Nós tivemos um crescimento populacional de 7,71%. Aí nós pegamos a população pelo IBGE, fizemos vezes mais 7,71, vezes mais 7,71. Nós vamos chegar logo ali, em 2030, com 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes, se nós mantivermos o crescimento. Nesse o que é ritmo isso? aí. Ou seja, quando eu cheguei aqui, há 35 anos atrás, nós tínhamos da Tarumãs até aqui na avenida aqui do São Camilo. Sim, na Palmeiras, né? Isso, não existia 1 metro de asfalto, é a cidade pequenininha. Hoje, imagina na sua cabeça aí, ouvinte, lá do Alto da Glória, até no Camping Clube, até no aeroporto. Olha o tamanho da nossa cidade. E nós vamos crescer mais. Porque se nós mantivermos o crescimento que nós tivemos na última década, nós vamos chegar em 2030 com meio milhão de habitantes. Ou seja, nós vamos suprimir muita mata ainda. Por isso, precisamos plantá-los. E Sinop é uma cidade muito horizontal, né? Horizontal. Então vai abrangendo. Inclusive, precisamos discutir no nosso projeto, nosso plano diretor, até o quesito de verticalização. Senão nós vamos dar uma cidade muito espalhada. Sim. Mas é uma outra fala. É verdade. Doutor, e todas essas colocações suas valem para cidades do Nortão também, não só Sinop, né? Para a cidade, você que está ouvindo cidades. aqui na nossa região toda, como eu falei, estava viajando longe e ouvindo, todas as cidades da região, inclusive esse projeto é regional. E a população tem que prestar atenção. Se na sua cidade tem bastante árvores e começarem a derrubar tudo, não, tem que cobrar, porque tá mais uma importância da árvore, você ficou sabendo hoje aqui. Isso. No nosso Manhã 93. Pra você ter uma ideia, eu fazia uma pós-graduação em São Paulo, eu saía da minha aula e andava 6 quadras para ir numa padaria que eu gostava lá. Uma padaria bem gostosa. Andava 6 quadras, tanto no café da manhã, no meio da manhã, como no meio da tarde. E eu ia 6 quadras na padaria numa boa. Aqui eu trabalho numa clínica, perto de uma padaria ali na Embaúbas, Sim. do lado ali da funerária, e são 3 quarteirões. Eu não consigo ir no meio da tarde ou no meio da manhã tomar um cafezinho, porque você volta molhado de suor. Muito quente. Entendeu? É muito quente. E em média, diminui 8 graus. Nós fizemos uma gravação aqui para a emissora. Nós medimos a temperatura no meio da cidade lá no Parque Florestal. No mesmo dia, no mesmo horário. 9 graus menos no meio das árvores. Que diferença, hein? Entendeu? Que diferença boa. Ó, tem trabalhos que mostram que é um lugar, a cidade arborizada diminui inclusive estresse, depressão, pressão alta e diabetes. Por exemplo, o que tem a ver pressão alta e diabetes? Por exemplo, entre outros fatores, o local arborizado, as pessoas praticam mais atividade física. Sim. Aí diminui diabetes, diminui doenças cardiovasculares, ou seja, uma série de benefícios. E é muito sério o que a gente está falando e nós temos que ter consciência disso. Doutor, só mais uma pergunta que chegou aqui para a gente poder ir fechando. Doutor, como a população pode colaborar com esse projeto de arborização? Estão perguntando aqui. Poxa, pergunta legal. Primeiro, plantando e conservando as árvores. Segundo, ficar de olho na mídia. O Gelson, vocês estão de parabéns, colocou à disposição a emissora para a gente fazer esse trabalho, sim, tanto que aqui estamos. Então, nessa rádio maravilhosa, você pode ouvir que vão ter notícias como participar. Sim. Na emissora que abraçou esse projeto também vão ter notícias. Então, primeira coisa, termos consciência de não estragar o que está plantado. Segunda coisa, plante árvore na sua casa, plante árvore no seu quintal e incentive os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares a fazer o mesmo. Terceiro, nós vamos fazer mutirões de plantio e alguns outros eventos e nós vamos informar você para você participar. E nós vamos informar por aqui também. E já de primeira mão, nós vamos fazer um grande evento, um grande simpósio regional de arborização urbana para estudantes da área, para gestores dessas pastas de secretarias que têm a ver com a área de meio ambiente, de agricultura, sim, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura através do secretário Daniel Prolese. Nós vamos fazer com outros parceiros, nós vamos fazer um grande evento, trazer um nome nacional, entre outros, pessoal da Embrapa, para nós discutirmos a arborização urbana na nossa região, aqui em Sinop, em setembro, no mês da árvore.
Tá certo, são 9 horas e 23 minutos. Quero agradecer a presença do Dr. Milton Malheiros. O papo tá muito bom, a gente poderia ficar mais tempo, mas temos os nossos compromissos aqui. E eu quero agradecer a tua presença e deixar sempre aberta a 93 FM. Nós estaremos também parceiros dos seus projetos aí. E sempre está convidado a vir aqui conversar com a população. Por isso que eu falei que bom para Sinop e para nossa região uma rádio como essa, com esse alcance que vocês têm. Então, não só uma programação gostosa de entretenimento, mas também com responsabilidade social. Verdade. Confirmando cada vez mais Sinop como polo regional. Uma rádio dessa nos apoia nesse sentido. Muito obrigado, parabéns para vocês, toda a equipe. Tem a Suelen, o Luiz, que vocês não vê, que está aqui trabalhando nos bastidores. Equipe bacana, muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, né, Dani? Agradecer a presença do doutor aqui, então, né? Com certeza. Obrigado, doutor. E com certeza foi muito bom, né, Diesel? Verdade. Muitos esclarecimentos. E você fique ligado na 93 FM, que nós vamos contar aí nos próximos dias como você vai poder participar desse projeto de arborização e ajudar aí na sua cidade, né? Seja ela Sinop, Sorriso, Vera, outras cidades da região norte de Mato Grosso. 9h24, vamos seguindo o nosso Manhã 93.